Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e nesse fim de tarde do primeiro dia da semana, dedicado à ressurreição do Senhor, aqui estamos para refletir durante 30 minutos, o tempo do nosso encontro, o programa Luz da Vida, sobre o argumento para o qual já dedicamos os 9 programas anteriores. Eu creio na providência divina. Obrigado pela sua audiência. Tratar de um programa tantas vezes, de um assunto tantas vezes em tantos programas, só tem uma explicação. O assunto é importante e também é complexo. Isto é, ele não pode, para ser esgotado ou pelo menos minimamente compreendido, ser tratado em pouco tempo. Precisa de muito tempo. E se existe uma coisa misteriosa, uma realidade complexa, é o mistério da vontade de Deus quando ela assume o caráter de providência, que é o cuidado que Deus tem por todas as suas criaturas. Nada escapa do zelo, da proteção, da solicitude de Deus, que cuida de cada uma das suas criaturas, até as mais insignificantes, e que é o regente de cada acontecimento da história. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao raciocínio que desdobramos no encontro passado, quando falamos, sobretudo, do livro de Esté, os acontecimentos dolorosos, onde os principais protagonistas, além da providência divina, foram o rei Assuero, Mardoqueu, tio de Esté, a própria Esté, o general Amã, que odiava os judeus, e a intervenção dos corações aflitos de Mardoqueu, que reza a Deus e é atendido. Mas também a oração da rainha Esté, que aflita, sabendo que o seu povo ia ser exterminado, reza a Deus, mas ela se levanta e vai falar com o rei, intercede junto ao rei e consegue mudar aquilo que estava praticamente decidido com o consentimento do rei e com o ódio de Amã, que queria exterminar os judeus. Prova, portanto, que a providência divina atua considerando também, levando em conta também, reputando protagonismo a intervenção dos homens, quando rezam e quando agem. Aliás, eternamente, a vontade de Deus já conhece tudo, já sabe de tudo. Tudo já está determinado, por assim dizer, no plano de Deus. Porém, a expressão determinação, se Deus conhece eternamente, isso não significa dizer que ele ignora, ou viola, ou cerceia, ou diminui, ou impede, ou coage a nossa capacidade de decisão, tanto para o mal quanto para o bem. Aliás, há um texto do profeta Isaías, que vamos ler agora, capítulo 14, de 24 a 27, que contém 2 afirmações que merecem uma ponderação. E é preciso matizar bem isso, porque o assunto providência divina reclama uma precisão não de conceitos, mas uma precisão dos termos que aparecem para que eles não redundem numa má compreensão, numa equivocada interpretação de que a providência divina faz com que a história dos homens seja uma história de marionetes, onde Deus não leva em conta, abusa do seu poder, violando, diminuindo, desconsiderando, não levando em conta as nossas decisões. Isaías 14, de 24 a 27. Jurou o Senhor dos Exércitos, por certo, será feito como eu decidi, e o que resolvi se cumprirá. Esmagarei o assírio em minha terra, e o calcarei aos pés nos meus montes. Serão livres do seu jugo, e o seu fardo não lhes pesará nos ombros. Eis a decisão tomada para toda a terra. É assim que eu estendo a mão sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos decidiu quem mudará sua sentença. Sua mão está estendida. Quem o fará retirá-la? Bem, aqui nós estamos diante de uma
afirmação, de várias afirmações nesse texto, que precisam ser bem explicadas. A primeira, o Senhor Deus diz: será feito como eu decidi. As decisões de Deus são eternas. Deus não decide uma hora e depois decide outra. Porque hora é tempo, e tempo não é uma categoria a que Deus está sujeito, ele é eterno. Em Deus não existe um antes nem um depois. Em Deus não há sombra de mudança. Portanto, eu decidi eternamente. Ou seja, eternamente a decisão de Deus está tomada. Mas é errado você pensar que porque Deus tomou uma decisão eterna, que o que acontece no tempo perca a sua importância. Porque o que Deus eternamente decide considerando tudo aquilo que no tempo é passível de volatilidade, é passível de mudança. Mas, Dom José, não dá para compreender isso. Como o eterno leva em conta o mutável. Ou seja, a decisão de Deus eterna leva em conta aquilo que uma hora é e outra hora não é. A nossa decisão de praticar o mal, depois de praticar o bem, de decidir assim, depois de decidir assado. Porque não nos é dado compreender com exatidão. A primeira leitura da missa da primeira carta de São Paulo aos Coríntios diz: então um dia eu conhecerei como sou conhecido. E Deus me conhece a partir da eternidade. Nós agora não conhecemos a partir da eternidade, porque estamos sujeitos ao tempo. Por isso, essa dificuldade de compreender como o Deus eterno, que diz, será feito como eu decidi, e Deus decide eternamente, se no jogo da história, nos acontecimentos da história, nós, sujeitos ao tempo, mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa capacidade de falar. Ora covardes, ora medrosos, ora corajosos, ora intrépidos, ora tíbios, ora nas trevas, ora na graça, ora na inimizade com Deus, ora na amizade com Deus. E, malgrado tudo isso, Deus já decidiu eternamente. Deus não decide o pecado do homem como se Deus fosse o responsável pela decisão pecaminosa do homem. Não. Deus decide em previsão das nossas decisões e com permissão, respeitando eternamente, permitindo eternamente, mesmo conhecendo eternamente e conhecendo o mal eternamente, permite-o eternamente que no tempo ele aconteça. É claro que isso é um mistério. É claro que também eu, como você, fico pasmo, fico estupefacto, porque não consigo penetrar com exatidão esse mistério grandioso, esse mistério abismal, mas é a pura, a mais absoluta verdade. A decisão eterna de Deus supõe a mutabilidade no tempo daquilo que vai acontecer muito tempo depois. E até os acontecimentos humanos imaginemos que a humanidade vai ainda peregrinar aqui na Terra daqui a 150 mil anos. É só uma possibilidade. Eternamente Deus já sabe tudo o que vai acontecer daqui a 150 mil anos. Será feito como eu decidi. Mas isso não se aplica ao mal moral, que quando acontecer é pura decisão do homem. Dá-me a parte da herança que me cabe. Decisão do filho pródigo. O que tens a fazer, faze-o depressa, disse Jesus a Judas Iscariotes no cenáculo, na hora da instituição da Eucaristia. E Judas saiu já com o propósito de trair Jesus. Repare que Jesus disse, o que você tem a fazer, eu vou fazer depressa. Jesus disse a Judas, o que você tem a fazer, faça depressa. Deus não forçou Judas, foi uma decisão dele. Mas a decisão eterna de Deus já foi tomada considerando a sua permissão eterna para que o homem pecasse. Porque Deus criou o homem com a capacidade de decidir e Deus não volta atrás. Se o homem decide, é por iniciativa dele e respeito infinito de Deus a sua capacidade de escolha.
Mas o movimento oposto, das trevas para a luz, Deus auxilia o homem, mas é ele quem decide, é ele quem se levanta, é ele quem se converte, é ele quem pede perdão, é ele quem toma a iniciativa, mas movido pela graça de Deus, que por outro lado não viola, não tolhe, não substitui a capacidade de ele decidir. Depois, o que eu resolvi se cumprirá. Idem, mistério. Mistério absolutamente abismal. O que eu resolvi se cumprirá. E quando Deus resolveu? Eternamente. Quando se cumprirá? No tempo. Mas o cumprimento da vontade de Deus pode ter obstáculos? Aparentemente sim. Mas nada pode impedir o avanço do reino de Deus, nada pode dificultar, nada pode até, no nosso critério temporal, retardar. Mas para Deus, 1000 anos são como um dia que passou, diz o Salmo, diz também a primeira carta de Pedro e a segunda carta de São Pedro. Depois, eis a decisão tomada para toda a terra. O Senhor dos Exércitos decidiu quem mudará a sua sentença. Nós não podemos mudar a decisão de Deus. O que nós julgamos que pode ser mudado, no plano de Deus eternamente já estava decidido. Ah, Dom José, eu vou enlouquecer. Ah, porque isso não consigo entrar na minha cabeça, na minha cachuleta, porque é demais. Para mim também. Mas eu dobro os joelhos diante do Senhor e creio que Deus é eterno e como tal, sua vontade é eterna e como tal, sua providência é eterna e como tal, se é eterna, é imutável. Repito, o Senhor dos Exércitos decidiu quem mudará sua sentença. Quando rezamos, não rezamos para que Deus mude aquilo que Ele decidiu, mas rezamos para que cumpra-se aquilo que eternamente por Ele foi determinado. Daí a importância da oração. E Jesus colocou exatamente isso no Pai Nosso. Seja feita a vossa que eternamente já decidiu. Ah, mas se tudo está decidido, então por que pedir a Ele? Não pedimos para mudar a vontade, pedimos para que essa vontade imutável, que eternamente já decidiu, se cumpra. E Deus, que eternamente decidiu levando em conta também, seja nossas decisões, seja também nossa oração. E aqui está a importância da oração e o poder da nossa ação, que na vontade eterna de Deus, que já decidiu, supõe e leva em conta todas as nossas decisões livres. Não saia daí, vamos para o nosso segundo e último bloco. Com a graça de Deus, retornamos daqui a pouco.